sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, o versículo de número 24, por gentileza. Glória seja dado. Ouvimos louvores aqui esta noite, que a gente sente a presença de Deus envolvendo este lugar. E se a presença de Deus está envolvendo esse lugar, eu também tenho plena certeza de que a presença de Deus está envolvendo a sua casa esta noite. Glória a Deus. Queridos, eu quero mandar um abraço para cada um de vocês que nos assiste. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. A sua presença aqui é muito boa. Cultuar com vocês sempre é uma honra e um privilégio para nós. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Queridos, esta noite eu quero pregar com o tema o trigo e o joio. Desde ontem que eu me preocupo com a mensagem para ministrar aqui esta noite. E ontem Deus não me deu a mensagem, hoje de manhã também não. E quando chegou aproximadamente às 3 da tarde, Deus falara comigo acerca desse texto. E esta noite eu peço muito a sua atenção. Quiser pegar uma caneta, um caderno para anotar, mas fique com a sua Bíblia aberta na sua casa, pois tem várias lições para nós aprendermos aqui nesse texto. Queridos, o capítulo 13 revela Jesus ensinando os seus discípulos de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. Jesus, ele era um pregador por excelência, mas também era um ensinador fora do comum. O capítulo 13 revela duas parábolas que Jesus está ensinando. A primeira do semeador, a primeira da semente que caiu na boa terra, e a segunda do semeador, que plantou o joio e o inimigo plantou o trigo. Perdão, o semeador plantou o trigo e o inimigo plantou o joio. O que eu acho lindo é que Jesus, ele usa as situações, Jesus usa os objetos disponíveis para apresentar à igreja, para apresentar aos seus discípulos e à multidão que lhe cerca, grandes ensinamentos acerca do reino de Deus. O interessante de você observar que Jesus usa este exemplo da semente, do agricultor, por causa que havia várias pessoas de várias regiões que cultivava, que plantava, pessoas que semeavam em seus campos. Então era mais fácil de a mensagem ser recebida nos corações deles através dos exemplos, das metáforas que Jesus ensinava para aquela multidão. Só que no versículo 24 ao versículo de número 30, a gente vê a segunda parábola que ele acrescenta, que ele revela à sua igreja, revela aos seus discípulos e à multidão que lhe cercava. Porque a Bíblia diz que aonde Jesus estava, quando ele se assentava para ensinar,
uma multidão se aproximava. E junto dessa multidão também aproximavam-se os fariseus, os escribas, para tentar pegar Jesus em alguma falha da lei. Só que Jesus é tão inteligente que quando estes homens se apresentava, se revelava diante da multidão, Jesus mudava a forma de ensinar e começava-se a ensinar por parábolas, e eles não conseguiam entender, só aquele povo daquela região que extraía a mensagem que Jesus pregava. Só que no versículo 24, do versículo de número 30, Jesus vai ensinar acerca dessa metáfora, Jesus vai ensinar acerca do trigo, Jesus também vai falar acerca do joio, porque esse povo estava presente, os fariseus estavam presentes no sermão de Jesus. Então aqui a gente percebe que ele propõe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Veja que o sermão de Jesus é um sermão muito simples, porém com uma profundidade muito grande. Jesus vai revelar, depois de falar sobre a semente que caiu no campo bom, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante ao semeador que semeou boa semente no seu campo. Veja que essa semente ela não tem defeito, essa semente ela não tem nenhum dano, essa semente ela é perfeita, porque esse semeador escolheu a semente para plantar, para que essa semente pudesse dar muito fruto. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os crentes verdadeiros e os crentes falsos. Do versículo de número 24 ao versículo 26, a gente toma por base o exemplo que Jesus vai ensinar. Ele vai dizer: propôs outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O que Jesus está ensinando nesse texto é: Jesus está falando de duas classes de pessoas, duas classes distintas. Jesus está falando dos verdadeiros, mas Jesus também está falando dos falsos. Jesus está falando daqueles que o semeador semeou, mas Jesus também está falando daquele que o próprio inimigo semeou no meio da lavoura de Deus, do meio da lavoura do semeador. Haja vista, se você perceber, quando a gente percebe acerca dos crentes verdadeiros e os crentes falsos, a gente percebe que foi o diabo que tem semeado esses falsos no meio dos verdadeiros, para causar uma dissensão na igreja, para causar um abafamento dos verdadeiros na igreja. Só que quando a gente olha diante desse texto, a gente aprende que o semeador só semeou a semente ruim no meio do campo quando os trabalhadores dormiram. Você sabe o que Deus está dizendo aqui esta noite? Enquanto a igreja brasileira dormir, enquanto a igreja universal dormir, enquanto a igreja dormir, o semeador inimigo vai semear o joio no meio do trigo de Deus. É a Bíblia dizendo e se cumprindo. É a Bíblia dizendo: enquanto os trabalhadores da última hora, os servos de Deus dormirem, a igreja de Deus dormirem, o inimigo vai semear os falsos no meio dos verdadeiros dentro da igreja. Só que a gente aprende aqui, diante desse texto, que o diabo é especialista em falsificação. Por que o diabo é especialista em falsificação? Porque esse é um dos títulos de Satanás. Ele falsifica tudo aquilo que é original. Ele faz uma réplica daquilo que é original. Só se você perceber em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, a gente aprende acerca dos crentes falsos. Quando Paulo está em sua viagem missionária, você percebe Paulo falando
falando acerca daqueles que são falsos, que não são verdadeiros. Estão até dentro da igreja, mas não são verdadeiros. Não é o nosso caso, não é o caso da igreja que nos assiste, mas nós precisamos despertar a igreja para o tempo do fim. No versículo 26 do capítulo 11 de 2 aos Coríntios, olha só o que Paulo diz: em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Então o próprio apóstolo Paulo, falando acerca de suas viagens missionárias, ele diz que estava em perigo tanto em suas viagens, tanto no mar, tanto no rio, como também tanto em perigo com os falsos irmãos. Então veja que isso aqui é uma coisa séria. Existe sim crente falso dentro da igreja. Existe sim joio no meio do trigo de Deus. Não adianta a gente se escandalizar. A verdade está explícita no texto. A verdade não tem como fugir dessa verdade. Não tem como fugir. Como existe falso crente, também existe falsos ensinadores. Se você perceber no mesmo capítulo, no versículo de número 13 de 2 aos Coríntios, você percebe os falsos apóstolos em ação. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigura-se em apóstolo de Cristo. Então estão na igreja, são apóstolos, são ensinadores, mas ele se transfigura em apóstolo de Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo falando, dizendo: eles até pregam sobre Jesus, eles até falam sobre Jesus, mas eles são falsos ensinadores, eles são falsos apóstolos. No versículo 15, Paulo encerra falando sobre esses: não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, os fins dos quais será conforme as suas obras. Depois dele falar sobre esses ministros que se transfiguram em ministros de Cristo, que são falsos, ele fala também de um falso evangelho. Falso crente, falso apóstolo e um falso evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Ele diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Primeiro, Jesus fala sobre essa questão dos falsos e dos verdadeiros, e o apóstolo Paulo complementa acerca dos falsos crentes, dos falsos apóstolos, do falso evangelho. É o que a gente vê por aí fora, é um evangelho mentiroso, desprovido da graça de Deus. Eu tenho comigo aquele versículo de Romanos 1:16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que eu gosto tanto desse versículo? Porque esse versículo reflete o verdadeiro evangelho. Porque se existe evangelho desprovido de poder, este evangelho não é o de Jesus. Porque o evangelho de Jesus não é desprovido do poder de Deus. E o poder de Deus, além de confrontar, o poder de Deus, ele entra para salvar e mudar a história do pecador. Então ele apresenta esse falso evangelho, mas Jesus também apresenta a falsa igreja. Existem os falsos crentes,
os falsos apóstolos, o falso evangelho, e tem a falsa igreja. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 9, Jesus revela a João acerca da falsa igreja. Versículo 9: eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E blasfemam dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. É Jesus dizendo à igreja daquele tempo, a igreja de Esmirna, que havia uma falsa igreja. Eles eram a igreja verdadeira, a igreja que, meio à perseguição, estava triunfando. Porém existia uma igreja falsa, chamada de sinagoga de Satanás. Esta era a igreja que o próprio Jesus disse que Satanás comandava esta igreja. Então veja bem, esta igreja existe em nossos dias. É uma igreja mentirosa, é uma igreja que tem danificado a mentalidade de muita gente e levando muita gente para o inferno sem saber, porque é uma igreja de facilidade, é uma igreja que pode tudo, só não pode entrar na eternidade com Jesus. E eu preciso pregar esta mensagem a você que me assiste agora. Eu preciso te despertar. Se você está perto, se você congrega ou vai em um ambiente que você vê que não estão no padrão bíblico, não estão na doutrina do evangelho, não estão na palavra de Deus, não estão com Jesus, sai fora desta igreja, porque essa igreja levará você ao inferno. Existe também o falso Cristo. Foi uma das coisas que Jesus mais ensinou. Não só ele, mas o apóstolo Paulo também ensinara sobre o falso Cristo. Esse a gente já viu muitos aí se levantarem. Aqui no Brasil mesmo tem um tal de falso Cristo, barbudão, dizendo ele que é o Cristo. Mas a gente sabe que o nosso Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. O apóstolo Paulo, falando sobre a manifestação desse falso Cristo, ele fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 3, o apóstolo Paulo fala: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes a apostasia se manifestem, a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Versículo 5: não vos lembrais de que estas coisas vos seja manifestado. Versículo de número 8, versículo 7, perdão. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e em sinais, prodígios e mentira. Veja que este falso Cristo, ele não virá desprovido de poder, mas o poder que ele virá, aqui fala-se do anticristo, ele virá com poder, ele virá com sinais, ele virá com muitos prodígios e muitas mentiras. Por quê? Porque ele não é o Cristo verdadeiro, ele não é o Jesus de Nazaré, mas é o anticristo se manifestando
para enganar aqueles que estão na igreja, aqueles que estão no evangelho. Mas nós somos sabedores que, porque vivemos na palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, que não seremos enganados, porque estamos com Jesus. O diabo é especialista em falsificação, porque ele é o próprio falsificador. Segundo aos Coríntios, versículo de número 14, do capítulo 11, olha o que Paulo fala acerca desse falso, de Satanás, que é o falsificador. Depois dele falar dos falsos apóstolos e obreiros, ele diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Veja o poder das trevas. Satanás tem o poder de falsificação, ao ponto de se transformar em anjo de luz. Tem muita gente sendo enganada, pensando que é Deus, e na verdade é Satanás camuflado como anjo de luz. Você pensa que o diabo virá desfigurado? Você pensa que o diabo aparecerá desfiguradamente para você ver e repreendê-lo? Não. O diabo se transforma em anjo de luz. O diabo vem como a mas é Satanás, querido, não é Deus, é o diabo. É o diabo. E falando sobre os falsos e os verdadeiros, a igreja brasileira está cheia de gente falsa, que são falso crente, mas também ainda tem remanescentes que são verdadeiros, que não se dobraram e não se dobrará diante das coisas que o inimigo tem apresentado para a igreja. Os falsos parece com um crente verdadeiro, anda com um crente verdadeiro, até prega como um crente verdadeiro, canta como a beleza, mas o falso não tem o que o verdadeiro tem. E eu te provo, o verdadeiro sempre possui uma essência, enquanto o falso sempre tem uma aparência. O que é a essência, pregador? A essência é aquilo que você tem dentro. O que é a aparência? Aquilo que você mostra fora. A aparência é um disfarce. A aparência é um engano. A aparência engana de vista, mas é só aparência, não tem a essência. O que Jesus está ensinando no texto é acerca do trigo. Ele tem essência, ele tem aparência. Só que o joio, ele não tem essência. O joio, ele só tem a aparência. Eu me lembro de alguns anos atrás, enquanto eu ia ministrar na cidade de Goiânia, eu estava dentro do ônibus, meio que deitado ali, de olhos fechados, e de repente eu escutei a voz do Espírito de Deus dizendo a mim: abra os teus olhos. Eu abri os meus olhos e disse: olha dentro, olha pela janela aí fora, você está vendo essa plantação? Eu digo: estou vendo. É de quê, Senhor? Ele disse: é uma plantação de trigo. Você está vendo essa plantação? Eu digo, estou vendo ela, Senhor. Presta atenção bem ali no meio. Eu olhei no meio e de repente eu vi uma erva que se levantava, era bonita, tinha muita aparência. Só que do lado dela tinha outra que estava curvada. Era igual, irmão, mas uma estava curvada e a outra estava de pé, exaltada. E eu perguntei ao Espírito Santo o que significava aquilo. Ele falou para mim: você está vendo aquela curvada? Eu disse: estou vendo. É o trigo de Deus, ali é o trigo.
e você está vendo aquela levantada, eu digo, estou vendo, Senhor, mas é igual. Ele disse, é o joio, ele tem aparência, mas ele não tem a essência. O trigo é assim, quanto mais essência ele tem, mais ele se curva. Quanto mais carregado ele está, mais ele se curva. O joio é diferente, quanto mais aparência, mais o colarinho está em cima, mais ele está exaltado, mais ele está o bonzão. Mas só que esta noite nós viemos despertar a igreja de Deus para dizer que aquilo que não tem essência e só tem aparência é joio no meio do trigo, é joio no meio do trigo de Deus. E tem muita gente se enganando com a aparência aí fora, irmão, porque prega bem, porque canta bem, porque é isso, porque é aquilo, mas é só ilusão, é aparência, é engano. Na filosofia, a aparência é aquilo que percebemos por oposição da realidade que é em si. Então, se você perceber, se há aparência e não há essência, é mentiroso. E na igreja o que mais tem é isso, irmão. Em alguns lugares que a gente vai por aí é isso. Tem muita aparência. Se acha a última Coca-Cola do deserto, mas é joio, não é trigo. O trigo, quanto mais ele tem, mais ele se curva, mais ele se diminui, para que Jesus cresça. E quer que eu te prove uma coisa? Quando João Batista disse, quando Jesus apareceu, importa que ele cresça e eu diminua, João Batista estava dizendo que estava diminuindo e Jesus estava crescendo nele. Por quê? Porque até para diminuir, primeiro você precisou de crescer. Aqui aconteceu que quando a erva cresceu e frutificou, perceba um detalhe interessante, a erva cresceu, frutificou, vírgula, apareceu também o joio. O joio sempre aparecerá quando você estiver frutificando, porque ele é inimigo da obra, ele é inimigo do reino, ele é inimigo do evangelho de Jesus. Ele é inimigo. Então, queridos, não olhe só a aparência, olhe o caráter, olhe a essência de cada pessoa, porque é bonito, porque é isso. Não, irmão, vamos olhar a essência. Vamos olhar a essência. Segundo lugar, as obras do trigo e as obras do joio. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 19. Livro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 22. As obras do trigo está no versículo 22. Diz o texto no versículo 22. Olha só a obra do trigo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. As obras do joio, versículo 19: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta. E o apóstolo Paulo termina: as quais que praticam estas coisas não herdarão o reino do céu. Então você vê a manifestação do trigo diariamente em sua vida. O trigo sempre vai manifestar aquilo que ele tem, essência.
O joio vai manifestar as obras que ele carrega, que são obras malignas. Na igreja, a gente percebe muita gente dizer que não tem nada a ver muita coisa. Não tem nada a ver beber, não tem nada a ver fazer mais isso, não tem nada a ver fazer mais aquilo. É nada mais do que o joio no meio do trigo de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem que se ele fizesse, faria com que a graça de Deus saísse de sua vida. Em terceiro lugar, o trigo alimenta e o joio envenena. Versículo de número 26 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quere pois que vamos arrancá-lo? Porém, porque ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e arrancai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. É uma verdade explícita no texto. Alguns vídeos que a gente vê sobre o trigo, o agricultor pega o trigo, amassa em sua mão, e quando percebe se a mão fica cheia de semente. O joio ele amassa e só sobra pó. Fala-se da aparência e da essência. Fala sobre aquele que serve para alimentar e aquele que serve para matar, para envenenar. Porque no original, o joio é uma planta danina, é uma planta venenosa. Ela se camufla no meio do trigo e rouba-se os nutrientes que era para o trigo receber, para se encher, para crescer, para produzir muito. E no final acaba matando algum trigo. Na igreja não é, a igreja é do mesmo jeito. O trigo ele alimenta, o trigo ele dá vida, o joio ele envenena e depois acaba matando. Quanta gente que é envenenada por alguém acaba deixando-se a igreja, acaba se saindo da igreja. Se você perceber, o inimigo ele mudou a sua estratégia para entrar dentro da igreja. De primeiro, 50 anos atrás, o inimigo lutava para derrubar um crente e tirava ele da igreja. Agora, o inimigo luta para deixar o crente caído, para passar aquele mesmo pecado para os outros que estão ao seu redor. Quantos falsos profetas por aí fora profetiza, fala isso, mas são adúlteros. Quantas falsas profetiza, diz isso, diz aquilo, mas adultera, derruba, mata os irmãos, os servos de Deus, as servas do Senhor. Precisamos estar de olhos abertos, de coração entendido. Precisamos buscar o discernimento espiritual, porque nem tudo aquilo que diz verdadeiramente é, nem tudo aquilo que fala verdadeiramente é verdade. A igreja tem que ter o dom do discernimento. A coisa está difícil, irmão, mas o que eu acho lindo, que sempre o trigo vai ser conhecido porque frutifica. O trigo sempre vai ser conhecido pelos seus frutos. Se você perceber, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 33, perceba o que disse Jesus ensinando.
Ou dizeis que a árvore boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. Perceba-se que há duas qualidades de fruto. A pessoa mau manifesta-se os frutos da maldade, mas a pessoa boa manifesta-se o fruto da bondade. O trigo frutifica para a bondade, para a alimentação e para a vida, enquanto o joio envenena e mata, é fruto mau. E a Bíblia diz que o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração não tem Bíblia, se o coração não tem oração, se o coração não tem consagração, a boca vai falar aquilo que ele está cheio. Não adianta. Que tipo de fruto estamos dando? Cuidado com sua conduta. Cuidado com suas palavras. Pois o texto revela que por nossas palavras seremos justificados, mas por elas seremos condenados. O versículo 36 do capítulo 12 de Mateus: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Temos que ter cautela naquilo que dizemos. Temos que ser cautelosos, pois as nossas palavras vai ser a base de Deus julgar a nossa vida. E por nossas palavras vai ser a base de Deus justificar a nossa vida. Naquele grande dia, irmãos, saberemos quem será joio e saberemos quem será trigo. Jesus manifesta isso no capítulo de número 7 de Mateus, o versículo 21. Jesus diz o seguinte acerca do joio que vai se apresentar no dia do juízo final: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outra versão, King James diz: apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade, trabalhadores do pecado. Oxe, mas pregava que era uma beleza, mas cantava, mas profetizava. Ele orava e curava, ele orava e os demônios saíam, mas era joio disfarçado de trigo, era bode disfarçado de ovelha. Mas a mensagem vem nos despertar esta noite, irmão. Eu queria pregar sobre outra coisa, eu queria pregar sobre a tempestade, Jesus acalmando a tempestade. Eu queria falar sobre providência de Deus em meio a essa pandemia. Mas quando esta tarde eu orei a Deus e pedi uma mensagem, Ele disse: alerta minha igreja, fala sobre o joio que está no meio do trigo. Fala para aqueles ficar de olhos abertos, de ouvido para ouvir e para perceber que nem todos que estão na igreja é trigo, nem todos que estão na igreja é ovelha. Muita gente tem talento, mas não tem caráter.
talento sem caráter se resulta em nada. Se resulta em nada. Eu preciso encerrar e quero encerrar com o versículo 38 do capítulo 13. Quando os ceifeiros vão colher a lavoura de Deus, diz a Bíblia, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A verdade está aqui, manifestada aos nossos olhos. O trigo será colhido e levado à eternidade, e brilharão como o sol. Mas o joio será juntado, jogado dentro do fogo e será queimado. A mensagem é dura, irmão, mas é a mensagem que Jesus mandou entregar para o seu coração. Nunca fique impressionado por talento de alguém. Veja o caráter, veja a essência. Não vá pela aparência, irmão. Não vamos mais nos enganar. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia deste país. Eu quero te convidar para orar. Eu quero te convidar para orar, para nós encerrarmos. E tenho que dizer também, irmão, crente que não gosta de Bíblia é lobo, irmão, é joio. Me ajuda aqui, Elisama. Eu vou orar. Nossa irmã Elisama vai cantar, e você vai adorar a Deus na sua casa. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu eterno poder, Pai, eu ministrei aquilo que a tua palavra disse, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, eu sei que é uma palavra dura, mas ela muda a nossa convivência, mas ela muda a nossa história. Meu Deus, eu sei que esta palavra, Senhor, entrou no coração de alguém. Meu Deus, eu quero te pedir, entra com providência na vida desta pessoa. Muda esse coração, Senhor. Muda esta pessoa, meu Deus, que está indo em um caminho errado, Senhor, que está caindo em um abismo que levará, Senhor, à condenação eterna. Tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia da igreja brasileira, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Nos ensina a estar mais perto de Ti, nos ensina, Senhor, a Te adorar com excelência, nos ensina, meu Deus, a ser verdadeiros e não falsos, ó Pai. Meu Deus, guarda a nossa vida, Senhor, livra-nos da queda, livra, Senhor, a nossa vida da perdição, da condenação. É o que nós te rogamos a Ti esta noite, clamamos o Teu nome para a glória do Teu santo nome. Adore a Deus no teu lar. Canta com a tua alma.